meus amigos, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós iremos conhecer um novo componente dos circuitos elétricos, que é a potência elétrica. Até o momento, nós já vimos a maioria dos componentes que interagem diretamente com a potência elétrica. Nós vimos a corrente elétrica, que é medida em amperes e é representada pela letra I. Vimos também a tensão elétrica, que é representada pela letra V e é medida em volts. E vimos a resistência elétrica, que é representada pela letra R e é medida em ohms. Com isso, nós iremos ver como se dá a produção de trabalho a partir da transformação da energia elétrica. Segundo Lavoisier, o químico francês que viveu no século XVIII, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E com a energia elétrica não é diferente. Vamos ver alguns exemplos práticos dessa transformação de energia a partir da energia elétrica. Por exemplo, quando ligamos um ventilador, a energia elétrica faz o motor girar e vai fornecer, a partir daí, a energia mecânica que vai impulsionar a hélice do ventilador, que por sua vez irá forçar a circulação do ar. Temos aí a transformação de energia elétrica em energia mecânica. Outro exemplo muito comum que nós vemos diariamente é o do aquecimento do ferro de passar roupa. Nesse tipo de transformação, nós verificamos uma transformação de energia elétrica em energia térmica, a energia que irá produzir o calor. Como o nosso exemplo mais pertinente é o exemplo da lâmpada elétrica que transforma energia elétrica em energia luminosa, nós iremos ver alguns exemplos desse tipo de transformação de energia. Aqui nós vemos uma iluminação decorativa de Natal. Nessa outra foto nós vemos a iluminação pública. Vemos aqui uma iluminação específica em um espaço público. Aqui uma iluminação de decoração interna e, por fim, uma iluminação de festas. Todos esses exemplos que nós acabamos de ver são apenas alguns entre muitos produzidos a partir da capacidade de produzir trabalho que as cargas possuem. Mas essa transformação de energia ela não irá ocorrer se não estiverem presentes os componentes que nós já vimos no início dessa aula e que já conhecemos das aulas anteriores, porque a potência ela depende diretamente da tensão elétrica aplicada, da corrente e também da resistência elétrica. Colocando a equação da potência naquele triângulo que conhecemos quando vimos a lei de Ohm, podemos utilizar os mesmos critérios para calcular as grandezas solicitadas. Podemos calcular a potência, propriamente dita, a tensão elétrica e a corrente elétrica, todas a partir dessa mesma fórmula. Você deve estar se perguntando, e a resistência que ficou aqui sozinha? Onde que ela entra nessa história? É que, além da fórmula básica mais comum, existe outra forma de determinar a potência a partir da resistência, que seria multiplicando a resistência vezes a corrente elevada ao seu quadrado. Já conhecemos alguns instrumentos de medidas de algumas aulas anteriores e já sabemos que para medir a tensão elétrica nós usamos o voltímetro. Para medir a corrente elétrica nós usamos
o amperímetro. E para medir a resistência, nós usamos o ohmímetro ou megômetro. A potência também tem seu equipamento específico de medida. Ela é quantificada por um equipamento que só serve exclusivamente para registrar as leituras da potência consumida, que nós chamamos de watímetro. E é esse equipamento que nós estamos vendo aqui agora. Como já vimos, a potência é o produto da tensão pela corrente elétrica, e cada um desses componentes é medido por um aparelho específico. A tensão medida pelo voltímetro e a corrente medida pelo amperímetro. Então, a medição de potência é feita no watímetro em função desses dois componentes. É como se houvesse um amperímetro e um voltímetro internamente ligados dentro do watímetro, fazendo essas duas leituras e retornando o valor dessa relação para o visor de leitura. Como você pode ver nessa figura, existem bobinas de corrente ligadas em série com a rede e bobinas de tensão ligadas em paralelo com a rede, da mesma forma que são ligadas no amperímetro e no voltímetro. Daí poderíamos considerar o watímetro como um equipamento que tem um amperímetro e um voltímetro agindo simultaneamente no seu interior. Quando há transformação de energia, uma pequena parte dessa energia é transformada em calor, e isso representa um inconveniente nas instalações elétricas. Para analisar essa transformação de energia em calor, nós temos a lei de Joule, que parte dos princípios básicos que nós já conhecemos. Por exemplo, nós sabemos que sempre que a corrente circula por um condutor, vai haver produção de calor. Se a resistência oferecida pelo condutor à corrente elétrica for muito alta, o cabo vai sofrer deformações e os efeitos danosos são consideráveis. É em função do efeito Joule que as máquinas elétricas aquecem quando estão em funcionamento. Mas, por enquanto, nós vamos nos ater apenas ao conceito e não iremos analisar matematicamente os efeitos da lei de Joule. Nessa aula, o nosso foco é a energia elétrica, mas na natureza nós temos outras formas de energia. O que fazemos é apenas transformar essas energias para produzir trabalho. Nós vamos ver agora algumas das formas de energia que encontramos na natureza. Vamos iniciar aqui pela energia solar, que é captada por células voltaicas e enviadas a baterias, onde será armazenada. Temos agora a energia hidráulica. Temos aqui uma represa com uma força imensa, uma força hidráulica imensa, que vai ser utilizada em usinas hidrelétricas para girar os turbogeradores. Temos agora a energia mecânica, energia que nós conhecemos do nosso dia a dia no funcionamento de motores, de ventiladores, de coisas do tipo. Tá? Então a energia mecânica está presente, bem como as outras também no nosso dia a dia. E por fim, nós temos a energia eólica, que é a energia produzida pelo vento. Essas são apenas algumas entre as muitas que nós temos aí distribuídas pela natureza. Agora nós iremos apresentar a vocês um exemplo de transformação de energia que é muito comum no Brasil. É a energia que é gerada a partir de represas. Aqui nós vemos um reservatório, onde está a represa, e essa energia hidráulica é
conduzida por um duto e vai dar rotação às turbinas, que por sua vez vão acionar os geradores, e isso vai transformar a energia hidráulica e mecânica em energia elétrica. Viu como as transformações de energia se sucedem até chegarmos à energia elétrica? Aqui nós temos energia hidráulica, aqui nos turbogeradores nós temos energia mecânica e, por fim, a energia elétrica. Vamos ver agora, passo a passo, como se dá a geração e a distribuição da energia elétrica a partir das fontes geradoras. Como vemos aqui, o início de tudo é a criação da represa, onde irá ser armazenada água que vai fornecer a energia hidráulica, que vai girar os turbogeradores que irão produzir a energia elétrica em elevados níveis de tensão. A tensão produzida em níveis elevados será adequada em transformadores de transmissão, como esse que vemos aí na figura. Essa tensão adequada pelos transformadores agora será uma tensão de transmissão que vai ser conduzida pelas linhas de transmissão que estarão disponibilizadas em torres de aço como essa que nós vemos aí na foto. O destino dessas linhas de transmissão será a subestação de transmissão. Dessa subestação de transmissão, nós iremos chegar às diversas subestações de distribuição, como essa que nós estamos vendo na figura. A partir dessas subestações de distribuição, os transformadores irão ser alimentados e nós teremos, a partir daí, essa energia chegando aos consumidores comerciais, residenciais e industriais. Essa energia fornecida e consumida, logicamente, tem um preço, e os medidores de energia instalados em nossas residências vão ter a função básica de contar essa energia consumida, que vai ser medida em quilowatts-hora. Então, nós já sabemos que 1 kW é igual a 1000 watts e que o consumo vai depender da nossa carga e do tempo que essa carga vai ficar ligada. Então, vamos a um exemplo prático. Se eu tenho uma carga de 6.000 watts e vou manter essa carga ligada por meia hora, quantos quilowatt-hora eu vou gastar? Não podemos esquecer que a medida é feita em quilowatt-hora. Então, a minha carga aqui de 6.000 watts, ela tem que ser transformada em quilowatt. Então, no caso, 1 kW é igual a 1000 watts, então 6.000 watts vai ser igual a 6 kW. Quando nós multiplicarmos 6 kW vezes o tempo que essa carga ficou ligada, que foi meia hora, então nós vamos perceber que nós consumimos 3 kWh. Esse foi nosso consumo de uma carga de 6.000 watts, que equivale a 6 kW, que ficou ligada durante meia hora. Nós consumimos 3 kWh. Na próxima aula, nós iremos falar de magnetismo. Até lá!